Olá, queridos, estou de volta para mais uma leitura devocional. Hoje, 7 de setembro, a nossa leitura está em Ezequiel, do capítulo 13 ao capítulo 15, e o tema da nossa reflexão é uma grande referência. Vamos ler Ezequiel capítulo 14, a partir do verso 12, que diz assim: Veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela a fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, e eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Deus está usando o profeta Ezequiel para falar aqui a respeito de uma terra, que se rebela contra Deus, que comete abominações contra o Senhor nosso Deus. O Senhor está falando que vai julgar essa terra, que vai enviar o seu juízo sobre essa terra. Mas é interessante notar no verso 14 que Deus ele faz referência aqui a três homens. Ele fala a respeito de Noé, ele fala a respeito de Daniel e ele fala a respeito também de Jó, dizendo que nesta terra, se estivessem lá esses três homens, eles apenas livrariam a sua alma pela sua justiça. Então Deus está falando que esses homens eram referência de justiça no tempo em que eles viveram. E nós conhecemos muito bem a história de Noé, que foi um homem que achou graça diante de Deus quando, no período antediluviano, a Bíblia nos diz que o pecado dos seres humanos cheirou mal diante de Deus, e Deus resolve então destruir a terra pelas águas do dilúvio, mas Deus encontrou justiça em Noé e ele então consegue salvar ele e a sua família. Então Noé era um exemplo, era uma referência de justiça no tempo em que viveu. Jó, nós conhecemos também a sua história. Jó foi referência, ele viveu no tempo dos patriarcas e a Bíblia nos fala muito bem da sua história, como ele foi provado, como ele foi tentado, e no texto de Jó, a Bíblia fala que Deus, ele dá testemunho pelo próprio Jó, falando de Jó, quando ele fala ali com Satanás, ele fala da justiça de Jó, da retidão de Jó, que Jó era um homem temente a Deus. Então, Jó também foi uma referência de justiça no tempo em que ele viveu. E o texto nos fala também de Daniel. Daniel viveu no período do cativeiro babilônico. E lá também a Bíblia nos diz que ele determinou no seu coração não se contaminar, e ele foi também exemplo de justiça, mesmo em uma terra distante, uma terra longínqua, ele foi exemplo, ele foi referência ali e ele não se contaminou. Os homens da Babilônia tentaram encontrar algo que pudesse condenar Daniel e não encontraram. E ele acabou indo para a cova dos leões por conta de uma lei que foi inventada para incriminá-lo. Ou seja, Daniel também foi uma referência no seu tempo. E a pergunta que fica para nós é: será que hoje Deus encontra homens dos quais ele possa dar testemunho? Será que nós poderíamos estar incluso em uma lista como essa? Será que nós estamos sendo referências hoje no tempo em que nós estamos vivendo? Isso é para nossa reflexão, para nós pensarmos sobre isso. Nós vivemos num tempo de extrema corrupção moral, espiritual, nós vivemos um verdadeiro caos social e o mundo precisa ver em nós esta referência. Jesus disse que os homens devem ver as boas obras em nós para assim glorificarem a Deus. Que Deus nos dê esta graça para também sermos referência no tempo em que nós estamos vivendo. Que Deus em Cristo nos abençoe.